Dia 24 de dezembro. Segunda Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas. Dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel. Dos gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos filhos de Emã, Jeuel e Simei. Dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino do santuário de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para a expiação de todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas.
Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Zacarias capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas.
Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pensaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse:
Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui.